Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Fábio Filho e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Um pastor ou um obreiro pode casar 2, 3 ou mais vezes? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a igreja, a Assembleia de Deus, orienta sobre o obreiro casar mais de 2 vezes? Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender um pouco dessa história. O pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, nome grande, hein? Ele é o presidente da CGADB, a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, e também é o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém em São Paulo, o Belenzinho. Ele esteve pregando no Pernambuco, na igreja de Abreu e Lima, e ali, naquela reunião da EBO, ele acabou soltando algumas indiretas para obreiros, né, que pretendem casar 2 ou 3 vezes. Como que a igreja lidar com esse assunto? Assista aí o vídeo do pastor e no final coloca aí o seu comentário. Minha primeira esposa, ela não me ajudava no ministério. Ou fala alguma coisa que você não tem como saber se é verdade ou não. Uma vez um irmão lá, um certo dia, o irmão me procurou dizendo que estava separando a esposa, porque que a esposa havia feito isso, aquilo, só que eu não conversei com ela, ele não trouxe a irmã para conversar, para confirmar a história dele. Então são essas justificativas, nada... São essas explicações, mas nada justifica. Marido de uma mulher. Uma família constituída. Não 2 famílias constituídas. Imagina o obreiro entrar na igreja para pregar e ter ali a primeira mulher, a segunda, a terceira, os filhos da primeira mulher, os filhos da segunda, os filhos da terceira. Com que moral, com que condição espiritual ele vai estar para pregar para a igreja e ensinar a palavra de Deus? Aleluia, ele não é Eucana, ele não é Jacó, não, aquele tempo já passou. Agora a Bíblia exige isso, marido de uma mulher, marido de uma família constituída. Bendito é o nome do Senhor. Esta era a orientação que o apóstolo Paulo trazia. Pessoal, esse é um assunto muito polêmico, né? Tá aí a fala do pastor, né? O obreiro não pode ser um pastor dirigente de igreja se ele casou, se separou e casou de novo. A maioria das igrejas não são a favor ao divórcio, né? Quer dizer, nenhuma igreja é a favor a divórcio. Algumas igrejas ainda aceitam. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala que o casamento é uma obra divina. Deus criou o casamento lá com Adão e Eva, né? O Senhor uniu o homem, a mulher, o macho e a fêmea, e ambos se tornam apenas uma só carne. A Bíblia não dá o direito do divórcio. A Bíblia fala que Moisés, pela dureza do coração, permitiu a carta do divórcio. Só que aí tá virando uma bagunça, que os homens queriam separar das mulheres por qualquer coisa, né? Que a mulher não limpou a casa direito, porque não lavou a louça direito, que chegou a mulher não estava arrumada e queria se separar. Só que Deus não é a favor do divórcio, né? A Bíblia diz o seguinte, ó, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, para a igreja, o divórcio só é aceito na condição de adultério ou por falecimento, né? Ou a pessoa ficou viúva. A igreja, então, aceita o divórcio. Mas na maioria das vezes, os pastores não aceitam o divórcio, ou a pessoa que se divorciou é um obreiro, ele vai ficar afastado da igreja durante alguns anos e depois ele pode retornar às atividades, porém limitados, não dirigir igreja. Mas o que nós temos visto aqui no Brasil, na verdade, são vários pastores, líderes religiosos, presidentes de igrejas que casaram 2, 3 vezes e continuam na frente de igreja, dirigindo ministérios ou dirigindo igreja. Qual que é a sua opinião? Baseado nessa fala do pastor José Wellington, você é a favor um obreiro, um pastor dirigir uma igreja se ele for separado, é o divorciado, né? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Eu sei que esse é um assunto muito polêmico e a gente não vai conseguir falar desse assunto, disseminar desse assunto aqui nesse vídeo, né? Até porque o objetivo é o vídeo ser objetivo. É um assunto que leva a muita discussão, porque nós temos que avaliar cada caso é um caso. Não dá para generalizar todo mundo, dizer, olha, quem separou nunca mais pode separar. E nós temos que lutar pelo casamento. Né? Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele falou assim, Fábio, eu estou muito preocupado, porque eu estava conversando, dialogando com um advogado, e ele me disse o seguinte, que nunca na história foram feitos tantos divórcios, pedidos de separação entre evangélicos como agora.
Então o número de evangélicos que estão se separando é muito maior do que as pessoas que não são evangélicas. O que isso quer dizer? Que deveria ser ao contrário, né? Que evangélicos não deveriam estar separando, ou pelo menos ser uma quantidade muito menor, por vários motivos. Primeiro porque a orientação bíblica, nós temos que amar, ser marido de uma só mulher, como diz a Bíblia Sagrada. A mulher deve ser submissa ao seu marido, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? A Bíblia fala lá em Coríntios que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então a Bíblia dá vários direcionamentos sobre casamento. Nas igrejas existem ministérios de casais, de famílias, cultos, né, de casais, então esse número aí não tá batendo com aquilo que a igreja prega, com aquilo que a igreja tem ensinado. Mas a Bíblia, por outro lado, diz o seguinte, olha, no final dos tempos, o amor de muitos esfriariam. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então, nos últimos tempos, é exatamente o que tem acontecido. Não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito sentimental, entre pai e filhos, né? Entre marido e mulher. Eu sei que é um assunto que a igreja tem que levantar, a igreja tem que falar, a igreja tem que abordar, e esse ministério de casais precisa ser levantado a sério. Realmente, no quesito que o pastor José Wellington Júnior disse, é complicado, né? Um pastor dirigiu uma igreja, sendo que ele já se separou 2 ou 3 vezes, teve relacionamentos que não deram certo, né? E aí eu entro nessa questão, não é que a pessoa tem que viver obrigada com a outra pessoa, né? Como eu disse, existem casos e casos. Mas aí se você não pode ser um exemplo familiar, né? Se por algum motivo seu casamento não deu certo, houve uma separação, e aí não estou dizendo quem está certo, quem está errado, mas houve uma causa, houve uma separação, houve um rompimento. Principalmente se você tem filho, eu acho que a situação é mais difícil ainda. Eu acho que não é cabível a pessoa dirigir uma igreja, estar à frente de um rebanho, ser líder de um ministério. Eu acho que fica mais difícil, né? Porque você, para falar de algo, você precisa ter autoridade. E aí fica complicado para poder aconselhar um casal, aconselhar uns jovens, né? Você vai dizer o quê? Olha, não faça como eu, né? Não erre como eu. Então, eu acho que é necessário haver essa avaliação, né? Mas como eu disse, repito, não estou aqui para julgar ninguém, eu acho que cada caso é um caso e precisa, né, a igreja, a liderança, averiguar esse caso. Mas a maioria das igrejas são contra o obreiro, o pastor casar 2 ou 3 vezes ou dar esse direito. Olha, você quer se separar? Ok, tranquilo, só que aqui no nosso ministério você não vai poder exercer nenhum cargo, nenhuma função, né? E aí é complicado. Por outro lado, tem igrejas que já aceitam, né? Tem igrejas que não se preocupam com isso. E é isso, pessoal. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu sei que é algo muito polêmico, mas eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Tudo bem? Se você também é alguém que já casou 2 ou 3 vezes e quiser compartilhar a sua experiência conosco aqui, vai ser muito bem-vindo. Nós não estamos aqui para julgar, né, ou para tacar pedra em ninguém. Não é o nosso papel, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Eu peço para que você me siga também em outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Kawaii, no TikTok. É só você procurar fabiofilho.oficial. Vai lá, manda uma mensagem, manda um coraçãozinho e eu respondo vocês sempre, tá bom? Eu vou colocar aqui outros vídeos como sugestão no nosso canal. E você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe um like, que isso ajuda demais. Muito obrigado, que Deus te abençoe e lembre-se, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Até o próximo vídeo. Valeu!